Olá, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus por estarmos aqui em mais um momento, de reflexão da palavra de Deus, que eu não tenho dúvida que o Espírito Santo vai falar a cada coração. Glórias a Jesus, é um assunto muito pertinente atualmente e que nós precisamos saber para estarmos blindados em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Fica no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 19. Diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Então, esse versículo é realmente um versículo forte e que nós temos que entendê-lo para que nós possamos estar protegidos. Nós sabemos que quanto mais se ama alguém, mais a dor é maior quando vem uma falha no relacionamento, alguma coisa errada que a outra pessoa faz, que vai doer, que vai ferir o coração da outra. Não é fácil. Nós muitas vezes analisamos as situações dos outros quando nos deparamos com um aconselhamento, dando uma opinião, uma coisa dessa, e é fácil estar assim, fora da situação, mas quando estamos dentro, nós temos que saber agir conforme a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus, para que a gente não desagrade a Deus e tenhamos paz. Então aqui diz: louvado seja Deus, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Uma cidade forte é uma cidade murada, é uma cidade protegida, segura. É muito difícil ela ser vencida, ela ser conquistada pelos inimigos. Então, por isso que o Espírito Santo fez essa comparação para nós fazermos tudo e muito mais para não ferirmos ninguém. Pode ser pessoa íntima ou pode ser uma pessoa não tão íntima. Porque, claro que quando afeta alguém que... quanto mais a pessoa for íntima da outra, mais o sofrimento é maior. E muitas vezes se transforma em ódio. Aí que está o perigo. Nós precisamos estar protegidos de todo sentimento ruim. E nessa pregação nós vamos entender, o que Deus quer dizer aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para que a gente fique verdadeiramente guardado e que a gente possa também ajudar outras pessoas. Porque a nossa finalidade aqui neste mundo é esta. Não só centralizarmos em nós mesmos, mas também no próximo. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então a Bíblia diz: e as contendas são como o ferrolho de um palácio. Ou seja, os ferrolhos de um palácio são de materiais resistentes, fortes. Não são de madeira, são de latão, de ferro. Por isso que o Senhor diz aqui, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como o ferrolho de um palácio. Então vem o sofrimento, vem a decepção e vem a separação. Nós sabemos bem disto. Então é muito difícil, a reconciliação é muito difícil mesmo. Nós vamos entender que a Bíblia não está tratando nesse versículo sobre o perdão.
Eu vou falar sobre isso, que o Espírito Santo já tem dias ele me falando, ele me mostrando a palavra do perdão na Bíblia e me mostrando esta palavra. Porque muitas vezes as pessoas leem a palavra, não compreendem, vão deixando para lá. Quando o Espírito Santo ele quer abrir o nosso entendimento espiritual, né, para que nós possamos compreender as Escrituras. Porque aqueles homens, né, no caminho de Emaús, eles estavam ao lado de Jesus, mas os olhos deles estavam como que fechados, conforme diz a Bíblia. Precisaram ser abertos para eles entenderem que ali ao lado deles caminhava Jesus Cristo. Estava o Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, é mais difícil conquistar um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. Muito mais difícil. Louvado seja Deus. Então, existe a distância, a quebra de confiança e, por fim, a separação total, né? Louvado seja Deus. O rompimento do relacionamento. Então, aí a pessoa está verdadeiramente machucada, aquela que foi ofendida, aquela que é a vítima. Ela está ali ferida. Não é fácil, porque uma coisa é quando outras pessoas com as quais não temos vínculo tanto fazem alguma coisa contra nós. Dói, que somos humanos. Mas quando é alguém que a gente tem um relacionamento de amizade, um relacionamento de irmandade, um relacionamento fiel, sincero, verdadeiro, dói muito. Muito. A pessoa pode ser fria como for, ela sente. Então, vamos ficar com isso, vamos guardar isso, que eu vou mostrar a vocês a outra parte que o Senhor me deu. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar, de ganhar novamente a amizade dele, do que uma cidade forte, uma cidade protegida, em segurança máxima. E as contendas são como ferrolhos de um palácio, ou seja, elas fecham o coração. Fecham e para abrir, está dizendo aqui, é difícil. As contendas são como ferrolho de um palácio. Por isso que nós precisamos, em nome de Jesus, vigiarmos, né, com a nossa vida, com o nosso proceder, sempre, diariamente, para que não venhamos a ferir ninguém e queremos até conquistar essa pessoa de volta e seja já tarde. Nós precisamos ter sensibilidade. É o versículo da Bíblia que diz o quê? O que você quiser que os homens façam a você, façam aos homens. É isso que Jesus disse. Então, nós temos que ponderar. Eu gostaria que que fizessem isto comigo? Não. Então, não vou fazer com ninguém. Porque isso dói, isso machuca. O Espírito Santo sempre está nos ensinando. Agora vamos para outra palavra, depois nós voltamos para esta. Fica no livro de Mateus, capítulo 18. O título é O Perdão do Pecado de um Irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Glórias a Deus. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Glórias a Jesus Cristo. E se não as escutar,
dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. Então, houve ali um problema entre dois irmãos. É isso? Então, ele vai e repreende ele. Se ele ouvir, amém. A paz foi feita ali. Mas se ele não ouvir, tem que levar contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. É importante, porque quem diz isso foi Jesus. É Jesus quem está dizendo isso. Então, nós não podemos florear a Bíblia. Ah, não, mas é melhor fazer dessa maneira. Não, temos que fazer como Jesus mandou. Porque Ele é o nosso Senhor e nós somos servos. Ah, mas essa palavra aqui é muito dura para fazer. Mas Jesus não mandou. É isso que está. Às vezes a pessoa quer ser melhor do que Deus. Nós não podemos. E se não as escutar, se ele não quiser escutar o ofendido, mas as 2 testemunhas, dize-o à igreja. Ou seja, a igreja deve saber, que há uma vítima e há um agressor, um ofensor. Para não colocar tudo dentro do mesmo balaio, como muita gente faz. Todo mundo aqui é bom, todo mundo aqui é perfeito, todo mundo vai receber bênção, quando isto aí é uma mentira. Muitos pregam assim, infelizmente, para ganhar aplausos, para ganhar pessoas que vão gostar da pregação, porque é confortável a pessoa ouvir isso. Mesmo a pessoa estando errada, ela se sente bem, como se Deus estivesse bem com ela. Quando toda pessoa que prega tem que pregar o que Deus mandou pregar, a verdade. Não se pode pregar o que a pessoa acha, nem o que a pessoa quer agradar os outros, quer florear a coisa. Não pode. Porque é a palavra que salva e que liberta. A palavra de Deus e não a do homem. Por isso, a nossa grande responsabilidade, gigantesca, na pregação da Bíblia Sagrada. Glórias a Jesus. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano, ou seja, um pecador, uma pessoa que está fora da igreja, que não quer nada ali de vínculo verdadeiro com Deus, que ali está até empatando outros de serem salvos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Pedro, então Pedro, no versículo 21, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Olha, Pedro, glórias a Deus por esta pergunta que Pedro fez ao nosso Senhor, porque um grande ensinamento nós temos. Jesus lhe disse: não te digo que é 7, não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro pensou que era 7. O crivo de Jesus é muito maior. Louvado seja Deus, o padrão dele é alto. Então, entenda, o perdão, entenda, porque quando a pessoa não perdoa, eu vou dizer algo que o Espírito Santo me disse. É uma palavra até dura para eu dizer, mas eu preciso dizer, porque muitas vezes Deus quer me usar para abrir o entendimento das pessoas, para ver libertação nas mentes. Porque muitas pessoas estão cativas, estão presas pelos pensamentos, pelos sentimentos. E elas precisam ser soltas, soltar e soltar-vos-ão. Então o Espírito Santo me falava muito sobre a pessoa que não perdoa.
como o Espírito Santo vai habitar no coração de alguém que não perdoa? Como a pessoa pode ser salva sem perdoar os outros? Como a pessoa vai ser perdoada por Deus se a oração que Jesus nos ensinou diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Está ligada uma coisa a outra. Só somos perdoados por Deus quando perdoamos. Somente é uma condição dada pela palavra de Deus. Então, não perdoar, na verdade, é algo grave, porque a pessoa ela está cativa ali, com aquela coisa presa dentro dela. Claro que tem pessoas que são muito perversas, que fazem muitos males, que ferem, que atingem de frente, sem misericórdia, sem amor. Mas nós precisamos perdoar, soltar essas pessoas, deixá-las na mão de Deus. Nós não temos o direito de segurá-las, porque não só elas estão presas, mas a própria pessoa que tem aquele sentimento no coração de falta de perdão. É necessário verdadeiramente o perdão. Não perdoar, meu Deus, na verdade é algo tão grave, tão sério, que eu tenho certeza absoluta que quem vive isto nem imagina o grau do problema que está dentro dela. Porque entenda, quando não éramos servos de Deus, não entendíamos a lei de Deus. Então, muitas vezes, podíamos guardar rancor das pessoas pelas coisas que fizeram em algum tempo da nossa vida. Mas o Senhor, Todo-Poderoso, louvado seja o nome santo do Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, Ele nos leva a perdoar. E o Espírito Santo de Deus, meu Pai, o Espírito Santo me lembrou algo aqui. Eu vou compartilhar com vocês. É algo pessoal. Foi Ele que me lembrou profundamente. Quando eu me converti, eu me lembro que havia tido uma pessoa que tinha machucado muito minha mãe, que foi uma pessoa responsável pela destruição da nossa família, digamos assim. Quer dizer, foi um instrumento que o diabo usou para destruir a nossa família. Nós éramos não felizes perfeitamente, porque ninguém está nesse mundo feliz, mas vivíamos uma vida, graças a Deus, boa. Então essa pessoa apareceu e ela dissolveu a união que havia completamente. E isso eu era muito criança. E isso me machucou muito, porque eu vi em loco as consequências de tudo isto. Não só eu, meus irmãos também sofreram muito, 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 muito. Porque não é fácil a gente passar de uma situação para outra, meu Deus, de um dia para o outro. Ainda mais que éramos crianças. Então, essa pessoa, eu cresci, adolescente, sempre a tratei bem, porque ela convivia com meu pai, sempre a tratei bem, por respeito a meu pai. Sempre, nunca, diante do Espírito Santo, eu nunca desejei mal a ela, nem destruição, nem nada, nem nunca queria na minha vida me vingar, jamais, nunca.
mas eu tinha dentro de mim uma dor profunda dela. Era uma dor profunda, porque muitas vezes eu chorava. Eu adolescente, eu até jovem já, eu chorava. Quando eu me lembrava de tudo que, como éramos e como passamos a ser, porque essa terceira pessoa entrou. Então não é fácil quando isso acontece. É algo que quem já passou por isto, sendo filho de pais assim separados por conta de uma situação dessa, sabe o que eu estou dizendo. Não é fácil, né? São várias coisas que são envolvidas nisso aí, é tudo ao mesmo tempo, é muita coisa. E Deus é tão lindo. E eu tinha essa dor no meu coração que ninguém nunca sabia, ninguém nunca soube. Mas era uma dor, era uma tristeza que eu tinha dentro de mim. Porque eu não conseguia entender por que ela tinha feito isso. Né? Por que meu pai tinha sucumbido àquela situação? Por quê? O tempo passou, eu me converti. Quando chegou um dia, na porta da igreja, uma irmã perguntou a mim, eu era recém-convertida. Uma irmã perguntou, você vai para onde, irmã? Eu disse, eu vou para tal lugar, para minha casa. Ela disse, eu moro perto, você me dá uma carona? Eu digo, claro, irmã. Ela disse, eu estou aqui com uma amiga, uma senhora. Eu digo, poxa, eu levo também, ótimo. Sem problema, com certeza. E levei. Quando eu fui entrar no carro, algum vândalo pegou, porque antigamente, eu não vejo mais, mas antigamente os carros tinham aquelas antenas de carbono, parece, aquele grafite, aquela cor assim. E alguém tinha amassado toda, por perversidade. Aí eu disse, meu Deus, como é que a pessoa tem um coração para fazer isso? Eu falando assim, poxa, que coisa grave, a pessoa fazer isso por prazer. Aí a senhora que veio com a moça no carro, que eu não a conhecia, disse assim, é verdade, minha filha, o que resta a gente é perdoar essas pessoas, porque elas são cruéis mesmo, são pessoas que têm um coração ruim. Aí eu disse a ela, saiu da minha boca, eu disse assim, eu perdoo todo mundo, mas tem uma pessoa que eu não consigo perdoar. Aí eu falei quem era a pessoa. Essa pessoa que na minha infância, que eu compartilhei aqui com vocês, eu contei a ela, por alto tudo. Ela disse, porque eu era recém-convertida, eu não entendia nada. Imagine, eu precisava ser guiada. A igreja que eu congregava era gigante, imensa. Então, eu não tinha um pastor com quem conversar. Eu não tinha ninguém. Era um número ali dentro. Porque tinha muitos membros, então você fica meio solta numa igreja dessa. Mas o Senhor toma conta de nós, sempre. E essa senhora falou uma palavra profética para mim. Ela disse assim, minha filha, eu vou orar e você vai perdoar essa pessoa. Eu disse amém, ore mesmo. Eu nem entendia nada, nada de nada. Eu era recém-nascida espiritualmente. Sabe o que aconteceu? Foi algo sobrenatural. Passados alguns dias, eu fui na casa de minha irmã. Chegando na casa de minha irmã, eu estava no playground. Eu ia subindo na casa de minha irmã. E essa pessoa que minha irmã se dava muito bem, porque minha irmã não ligou para isso, ela digeriu bem a situação, digamos assim. E essa pessoa era muito amiga de minha irmã. E essa pessoa, eu nem sabia que ela estava lá. Claro que não. Eu fui na casa de minha irmã, alguma coisa, não sei, que eu sempre pregava a palavra para ela, não me lembro direito. Quando eu cheguei lá, ela ia saindo e eu ia entrando.
Gente, creia como Cristo foi na cruz do Calvário. Eu senti um amor profundo por aquela pessoa. Eu abracei ela, forte. E eu disse, eu te amo. De todo o meu coração eu disse isso a ela. Foi muito forte esse momento. Foi algo que se quebrou dentro de mim, que eu nem sabia que existia. Porque quando não conhecemos o Senhor, quando somos cegos espirituais, não entendemos o que guardar mágoa no coração de alguém que te fez mal causa. Nós temos que parar, resolver essa situação para continuar. Porque tudo vai emperrar. E eu nunca na vida tinha abraçado essa pessoa. Eu nunca disse a ela que eu a amava. E eu disse com toda a sinceridade do meu espírito a ela. A partir daquele dia, meu Deus, o amor que Deus colocou por ela dentro de mim foi muito grande. Foi um amor assim que eu não pensei que eu poderia amar alguém que me fez tanto mal, né, dessa maneira. Se alguém me contasse antes isso, eu não acreditaria. Basta dizer isso a você. Então Deus me deu essa experiência quando eu me converti. É como se Ele, debaixo do sangue de Jesus Cristo, plantou dentro de mim o dom do perdão. Se o Espírito Santo me levou a perdoar alguém que, entre aspas, prejudicou muito a minha infância, a minha adolescência, e em muitas áreas, imagine o que Ele não poderia fazer com tantas e tantas pessoas que viriam a me ferir durante a minha caminhada cristã. Porque Deus fez eu ter essa experiência com Ele. Hoje eu entendo isto, porque quando eu me converti e quando comecei a fazer a obra de Deus, foram muitos ataques, muitas pessoas perversas que fizeram coisas graves, que eu não posso contar ainda de tão graves que são. No tempo certo, que Deus quiser, eu conto. Você está entendendo? Então Deus é como se Deus me preparou com o dom do perdão. Porque eu vou lhe dizer aqui uma coisa, diante de Deus, eu não creio que uma pessoa que não perdoa consegue dormir em paz. Não consegue. Eu estou falando que conhece já o Senhor, por favor. Porque quando não conhecemos o Senhor, tem várias fugas, rotas de fuga que a gente toma para tentar cobrir aquilo ali. Mas quando conhecemos o Senhor, é impossível a pessoa dormir em paz sem perdoar. Pode ser o que foi que a pessoa fez. A pessoa tentou te matar. Perdoe. A pessoa levantou falso testemunho contra você. Perdoe. A pessoa te traiu de alguma maneira, gravemente. Perdoe. Então, Deus, eu louvo a Deus. Hoje eu entendo, porque, na verdade, a gente só entende tudo com a nossa maturidade espiritual. Muitas coisas, quando a gente se converte, a gente não sabe por que estão acontecendo. Mas com o passar do tempo, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, a gente vai entendendo o trabalhar de Deus. E eu louvo a Deus, porque quando eu me converti logo, Ele me preparou para para tudo o que eu iria passar. Que foi muito difícil. Muito difícil. Demais até. Muitas lágrimas. Muita dor. Muita decepção. Muito sofrimento. Muita angústia. Mas debaixo do sangue vertido no Calvário, o perdão é liberado automaticamente, junto com a ofensa. Tem que
você. É isso que muita gente não consegue entender. Jesus disse isso para a gente perdoar. É para perdoar incontáveis vezes. Isso que ele quer dizer. Seja quem for, perdoe. Fale, perdoe. O perdão é uma decisão. Não é uma emoção. É forte demais. Deus, ele fala profundamente conosco. Deus, ele sabe lá na ferida nossa e falar. Eu sei de uma coisa, que essa experiência que eu contei, primeiro a palavra de Deus, claro, sempre ela tem preeminência. E o testemunho que eu contei, eu sei que vai tocar em várias vidas. Muitos vão se identificar com isto e vão saber que Deus quer o perdão liberado sempre, sempre, seja o que for que fizeram contra você, seja qual for a ferida que deixaram na sua alma, ela é cicatrizada quando o perdão é liberado. É incrível, porque quando a pessoa não perdoa, como é que ela vai orar? Como é que ela vai poder jejuar? Como é que ela vai poder se consagrar a Deus se ela está presa? Digamos assim, entre aspas, com razão. Ela está ferida ali. Ela foi machucada, ela foi magoada. Bolaram um plano para destruí-la. Claro, mas ela não pode ficar nisso aí. Senão nós entramos em quê? Na autocomiseração. Oh, eu sou tão bonzinho, sou tão boazinha, não mereço nada disso, tal. Não podemos fazer isso. Porque Deus, ele nos levanta, nos fortalece, nos sustenta de pé. São as pelejas. Olha o que Jesus passou. Olha o que Paulo passou. Tantos homens, olha Davi. Dentro do exército dele havia inimigos ali. Meu Deus, temos exemplos vários na Bíblia Sagrada. Agora vamos voltar para o versículo original que começamos aqui. Você entendeu que em Mateus 18, o Espírito Santo falou sobre o perdão. Mas aqui, em Provérbios 18, versículo 19, não está falando sobre o perdão. Está falando sobre conquistar alguém ferido, ganhar aquela alma novamente, aquela amizade novamente. É diferente. Porque quando a pessoa perdoa, não quer dizer que aquela outra pessoa, o ofensor, ganhou, conquistou aquela amizade novamente. De forma alguma. É isto que muita gente não compreende. Muita gente acha, você não perdoou fulano porque você não tem amizade novamente. Olha para isso. Pelo amor de Deus, não é isto. Perdão é uma liberação. É uma mudança de cativeiro. Restauração é outra coisa. Você já viu quando um homem peca? Quando um servo de Deus peca, o que acontece com ele? Que ele se arrepende verdadeiramente. Ele recebe o perdão de Deus instantaneamente. É isto mesmo, recebe. Mas a restauração com Deus não é de uma hora para outra. É isso que muita gente não entende. Muitas pessoas, elas pecam, elas, como dizem aí, caem, e depois elas pedem perdão a Deus, e no outro dia querem estar fazendo, pregando, ou assim, envolvido na obra de Deus como antes. Quando ela não está restaurada ainda com Deus, apesar de perdoada, para ela estar novamente trabalhando ali. Ela tem que ser restaurada para depois, no tempo de Deus, ela voltar a fazer as coisas para Deus.
Você está entendendo o que quer dizer perdoar e, do outro lado, conquistar? Uma coisa é a pessoa ser perdoada. E uma coisa é a pessoa conquistar aquela amizade novamente. Eu vou lhe dizer aqui algo. É muito difícil. É como está dizendo aqui, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Você perdoou, você não tem raiva daquela pessoa de forma alguma, não quer ver o mal dela de forma nenhuma. Você não difama ela, nada disso. Mas aquela amizade é muito difícil. Eu digo aqui, é quase impossível voltar. Pode voltar algo social, né, como uma educação. Porque foi quebrada a aliança. Aliança quebrada para ser restaurada. Há o perdão, sim, mas a restauração da amizade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Da amizade. Não é da alma da pessoa. A pessoa perdoou, a pessoa está ali vivendo com a mente, o coração em paz em relação ao ofensor, porém, não há aquela profundidade para a pessoa voltar àquele relacionamento que era outrora. A verdade é esta. É porque muita gente dentro da igreja de Deus é emocional, mistura tudo. Achou, fulano difamou fulano, traiu, mentiu contra a pessoa, fez coisas graves. Fulano perdoou, diz que perdoou, mas não perdoou nada. Por quê? Não quer mais amizade como antes. Mas é claro, existe um tipo da restauração. Uma coisa é o perdão e uma coisa é a restauração da amizade. Uma coisa é conquistar aquela pessoa novamente, né? Conquistar o coração daquela pessoa, conquistar a amizade. É difícil. Você está entendendo que são coisas diferentes e que todo mundo coloca no mesmo balaio? Quer ver outra coisa que eu vou te falar aqui? Eu vou abrir um parêntese aqui, que o Espírito Santo me ensinou isto. Quando alguém te ferir, te machucar, nunca peça perdão a esta pessoa. Nunca. Porque você é a pessoa ofendida, você é a vítima. Ela que tem que pedir perdão. Você está entendendo? Você quer respaldo bíblico disto? Eu vou lhe dar. Porque é o Espírito Santo que me ensinou isso. Não foi homem nenhum. Pelo contrário, os homens ensinam, mas totalmente diferente. Fulano te ofendeu, vai pedir perdão a fulano. Meu Deus, isso é grave, isso é uma blasfêmia contra Deus. É contra a Bíblia isto. Porque quando Estevão estava sendo apedrejado, ele pediu perdão aos seus algozes? Pediu? Não, ele disse o que a Deus? Senhor, não lhes imputes este pecado. Ou seja, perdoe eles, meu Senhor. Você pode pedir a Deus para perdoar essa pessoa. Mas você pedir perdão a ela é grave. É ignorância espiritual grave. Outra coisa, Jesus, quando estava na cruz do Calvário, diante dos inimigos, da plateia maligna lá embaixo, o que foi que Jesus disse a Deus? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você está entendendo? Jesus não pediu perdão àquelas pessoas perversas ali. Jesus pediu a Deus que as perdoasse, porque elas eram cegas. É assim que temos que agir. Você está entendendo? Mas, infelizmente, isso é ensinado totalmente errado. Os homens, principalmente líderes de igreja, gostam muito dessa coisa para mostrar que todo mundo está em paz ali. É uma paz, tudo aparência. Manda, peça perdão a quem te fez mal. Vá pedir perdão. Não.
Dia de Santa Ceia acontece muito isso. Dia de Santa Ceia. Eu nunca esqueço. Meu Deus, o Espírito Santo está querendo que eu nem pensava em falar nada. Eu não gosto muito de falar sobre mim. Não gosto. Mas o Espírito de Deus me lembrou agora. Eu falei em Santa Ceia, ele me lembrou há muitos anos atrás. Dentro da igreja. Alguém me fez muito mal, uma mulher. Muito mal. Mesmo. Muito mal. Foi algo grave. Que vou lhe dizer aqui, diante de Deus, me deixou no chão. Eu fiquei com a alma acabada. Chorei muito aos pés do Senhor, muito. No outro mês, logo alguns dias depois, sei lá, 12 dias, 15 dias, teve a Santa Ceia. E a Santa Ceia da igreja era de manhã. Eu nunca esqueço, eu só pedi a Deus uma coisa: Senhor, não deixe ela tomar a Santa Ceia como ela está, porque virá condenação para ela. Porque o que ela tinha feito comigo publicamente foi muito grave. Foi algo que é Deus mesmo que nos guarda, viu? Porque é Deus que domina nossa alma, que nos dá assim, né? Na vossa paciência possuir a vossa alma. A gente domina a nossa alma diante de tanto sofrimento. Deus nos ensina isso. Eu estava com cálice na mão e com pão na mão, com o olho fechado. Ela veio diante de mim, meu Deus, toda a igreja, teve pessoas da igreja que choraram muito. Toda a igreja viu. Nunca esqueço, ela tem olhos azuis, parecendo um mar. Quando eu abri os olhos, que ela falou comigo, ela disse, me perdoe, ela estava chorando como uma criança. Me perdoe, em nome de Jesus. Ela falou alto. Todo mundo que estava próximo ouviu. Me perdoe, minha irmã, eu lhe fiz muito mal. Por favor, me perdoe. Eu não posso tomar Santa Ceia sem pedir perdão a você antes. Eu senti que era verdade. Na hora eu vi, eu disse, minha irmã, eu já te perdoei. Eu te amo em nome de Jesus. E ficou minha grande amiga, ela. Porque antes ela não era minha amiga. Não era amiga minha. Era uma pessoa da igreja, meio natural. As pessoas que estavam... Só Deus sabe tudo, né? Se misturou com as pessoas erradas. Então, começa aquela coisa, aquela carnalidade dentro da igreja. E ela como se representou o grupo com o qual ela ficava. Mas ali, quando ela pediu perdão, meu Deus, foi algo tão lindo que muitas pessoas da igreja choraram. E eu louvo ao meu Deus, porque eu amo ela muito, muito. Eu coloquei ela para trabalhar na obra comigo. Isso tem quantos anos? Isso tem 20 anos. Eu comecei, 21 anos, eu comecei a trabalhar, eu botei ela para trabalhar na obra comigo. Foi lindo demais. Glórias a Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor para sempre. Isto é o perdão genuíno. Mas essa mensagem aqui, Provérbio 19, 18, não tem nada a ver com o perdão. Esse irmão ofendido, ele perdoou. Você está entendendo? Mas está falando em o ofensor conquistar a amizade deste irmão ofendido. Está dizendo aqui, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, do que uma cidade protegida, murada, em segurança. E as contendas são como ferrolhos de um palácio, fecham os corações. De uma forma, como está dizendo aqui, viu? Os ferrolhos são de palácio, não são de materiais comuns. São de materiais resistentes, latão, ferro, etc. É essa palavra que o Espírito Santo me deu e eu louvo a Deus, porque Ele guiou toda a mensagem. Foi Ele que guiou, que eu nem imaginava que eu ia falar nada de testemunho. Tenho muitos.
Eu tenho vários testemunhos, mas no tempo certo, o Espírito da glória de Deus, ele vai me usar. E sei que vai edificar muitas pessoas, até muitos líderes. Louvado seja Deus para sempre. A mensagem final que eu deixo: sempre pense. O que você for fazer a alguém, pense assim: eu gostaria que alguém fizesse comigo isto, não gostaria, então não vou fazer. Está entendendo? Sempre, né? Use este versículo que Jesus deixou dentro de você. Se eu não me engano, fica em Mateus 7, versículo 12. Deixa eu olhar aqui, para deixar certinho aqui, né? Porque é melhor a gente... Eu gosto muito de deixar a palavra 7, 12. Eu acho que é. A palavra de Deus é tanto manancial que a gente... Graças a Deus que a gente nunca sabe tudo. Glória a Deus por isso. É isso mesmo, 7,12, Mateus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tudo que você for fazer com alguém, pondere. Eu gostaria que fizessem isto comigo? Não faça. Vença você próprio e não faça. Em nome de Jesus, para depois você não incorrer nesse versículo de ter alguém que você queira conquistar novamente a amizade e seja muito difícil, né? Louvado seja Deus, que o dom do perdão esteja dentro de você também, mesmo que quem lhe fez mal não conquiste sua amizade novamente, porque Deus sabe tudo, está na Bíblia escrito isto, você tem respaldo bíblico, mas sempre o perdão tem que ser liberado, sempre. Mas você não consegue perdoar? Peça oração. Alguém de Deus. Peça socorro. Jejum e ore. Peça a Deus para você decidir perdoar no seu espírito. Em nome de Jesus, para você não ficar com esse peso sobre você, essa prisão, para que você solte, para você ser solta, em nome de Jesus. Esta é a mensagem que o Espírito Santo deu para cada coração, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.